Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Ótimo, estamos aqui nesta manhã de domingo, 21 de março de 2021, para a continuação da nossa EBD, onde estamos caminhando no livro de Colossenses, a carta de Colossenses, e o tema da nossa matéria é a suficiência de Cristo, uma exposição em Colossenses. Nós começamos na semana passada a aula número 4 e agora vamos terminar a partir do ponto número 2, ok? A gente vai dar uma pequena revisão aqui, mas vamos caminhar já da onde nós paramos. Vamos orar, meus irmãos, antes de mais nada, e colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo a sua bênção sobre tudo aquilo que vamos realizar agora, ok? Feche seus olhos comigo. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela liberdade que experimentamos nesta manhã, pela semana que se encerrou, por estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Deus, por essa possibilidade, mesmo em dias tão difíceis, complicados, que já estamos passando há cerca de um ano. E certamente durante todo este tempo a Tua bondosa mão esteve nos acompanhando, nos guardando e nos conduzindo. Continua conosco, Deus, dado o Teu Espírito nesta manhã, para ouvirmos a Tua palavra com entendimento e a aplicarmos com obediência. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, antes de mais nada, vamos, é claro, reler o nosso texto de Colossenses, hoje caminhando, como está lá projetado, do versículo 15 até o versículo 23. Então vamos relê-lo e assim refrescar nossa memória sobre aquilo que estamos falando hoje, sendo que o tema da lição número 4 é a supremacia de Cristo na criação e na redenção, certo? Então, o tema da apostila do material é a suficiência de Cristo, mas agora nós estamos falando sobre a primazia de Cristo na criação e na redenção, ou supremacia, ok? Certo? Vamos lá, irmãos, a uma só voz, versículo 15 até o versículo 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito bem, irmãos, na primeira página da sua apostila, você tem os nossos 3 objetivos que eu gostaria de nos relembrar nessa manhã, ok? Saber que tudo está submisso a Cristo, que é a expressão exata de Deus supremo e Senhor absoluto, que dá significado a tudo. Como falamos em outra ocasião, não há nenhuma novidade aqui, a dificuldade é nós aplicarmos isso na nossa vida prática, certo? Porque a gente vê os, entre aspas, poderosos deste mundo reunindo-se,
fazendo os seus conluios, fazendo os seus acordos, né? Os Illuminati, estou brincando, irmãos. O pessoal se reunindo por aí, a gente diz, então eles estão no controle da história. Não, certo? Acabamos de afirmar que precisamos entender que tudo está sob o controle e a submissão ao Senhor Jesus. Sentir a grandeza de Cristo na criação e gratidão pela reconciliação que temos nele. E, finalmente, agir se mantendo fiel ao Evangelho, a mensagem que nos reconciliou com Deus, em gratidão, obediência e descanso na soberania de Deus. Ou seja, uma vez que temos a certeza disso tudo, vamos viver o Evangelho realmente confiados na reconciliação, na salvação que nos trouxe, assim como pregar este Evangelho, estendendo ao resto do mundo uma mudança de visão, certo? Uma compreensão diferente sobre como é a nossa realidade. Não é a realidade que o mundo conhece. É mais ou menos aquela cena do Matrix, estão sendo alimentados com uma ilusão, né? Estão sendo alimentados com uma mentira, a perspectiva errada. Quando a pessoa conhece o Evangelho, ela é liberta dessa perspectiva, porque ela consegue enxergar as coisas como elas realmente são, certo? Bem, nós já cobrimos, irmãos, o ponto número 1, cujo título é A Supremacia de Cristo na Criação, versículos 15 até o 17. E aí nós paramos da página 24, quando já íamos começar o ponto número 2, a supremacia de Cristo na igreja, certo? E vamos agora examinar o versículo 18. Estamos juntos aí? Ok. Paulo continua a sua argumentação mostrando o lugar da proeminência de Jesus. Uma vez destacada a sua supremacia na criação, vimos tudo existe por causa dele, ele literalmente sustenta cada átomo que existe no universo com seu poder. Agora apresenta a relação do Cristo com a igreja. O princípio corretivo é mostrar a centralidade e esperança da igreja, uma vez que os crentes colossenses estavam sob ataques de ensinos nocivos e alguns da própria comunidade já haviam abraçado as mentiras. Paulo mostra que o centro da igreja não devem ser seres intermediários ou angelicais, mas estritamente Jesus. É particularmente assustador, irmãos, como não são os mesmos seres, mas com todo respeito à crença romana, né? Não é exatamente o que a igreja romana fez ao longo da história, substituindo a supremacia, a suficiência de Cristo, literalmente com seres intermediários. No tempo dos colossenses, eram a influência da cultura greco-romana, de um lado, já destacamos isso, né? Com o panteão greco-romano, e do outro lado, daqueles que vinham do judaísmo, o retorno às ordenanças da lei. Eram dois extremos de influência lá. Hoje em dia, você vê o camarada passando por você no carro, e lá no vidro do carro está escrito o quê? Pede à mãe que o filho atende. Você não encontra nenhuma cutícula de versículo na Bíblia para justificar isso. Mas como você aceita tal pensamento? Porque eles colocaram a igreja acima da Bíblia. Literalmente, teve até um religioso que morreu esses dias, certo? Não sei se foi da pandemia ou se foi de outra coisa, que tem um vídeo dele que ele diz que se você colocar a Bíblia acima da igreja, você vira protestante. Obrigado pelo elogio. Muito obrigado. Porque realmente, irmãos, a igreja é falível. Somos nós. A palavra é infalível. Como você pode colocar algo falível acima de algo infalível? Não tem nem sentido um negócio desse. A argumentação dele é que a Bíblia, as Escrituras, vieram da igreja. Mais ou menos. Não é exatamente assim. Veio da igreja no sentido de que, claro, todos os escritores do Novo Testamento eram da igreja, os apóstolos. Os que escreveram sob a tutela dos apóstolos. Ok. Nesse ponto, a Bíblia veio da igreja. Mas a igreja, irmãos, não decidiu qual livro era inspirado e qual não era. É importante você saber disso. A gente viu isso vários anos atrás, quando estudamos sobre bibliologia, a doutrina das Escrituras, certo?
Então a igreja não se reuniu um dia e falou assim: esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Então vamos colocar esse aqui não. Não foi assim. A igreja não canonizou os livros, ela reconheceu a inspiração por causa de diversas influências. Então, quando eles sentaram e viram, por exemplo, que tinha o Evangelho de Tomé, mas as evidências apontavam que, número 1, aquilo foi escrito muito tempo depois que Tomé já havia morrido. Então, era alguém que se aproveitou da fama do apóstolo, né, para poder divulgar o seu material. É como se eu agora escrevesse um livro e colocasse Russell Shedd. Você não comprava? Aí depois você descobre que não foi Russell Shedd. Até porque ele não tem como psicografar o livro, né? Já está com o Senhor. Mas eles faziam isso. Então a igreja reconheceu como não eram autênticos tais escritos e não colocaram no cânon. Claro que sobre um ou outro teve algum certo debate, mas chegaram à conclusão. Outro dia mostraram uma Bíblia, eu não lembro se é copta, que tem 80 e tantos livros. A razão é qual? Eles não excluíram livros duvidosos, mas deixaram entrar no cânon assim mesmo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Bem, o ponto principal aqui, irmãos, a aula não é de bibliologia, o ponto principal aqui, meus irmãos, é quando Cristo é o centro, a centralidade da igreja, nós não precisamos de ajudas externas, muito menos, quer sejam naturais ou muito menos sobrenaturais ou imateriais, para poder viver a vida da igreja, para sermos igreja. O Senhor Jesus é suficiente, é ao redor dele que a igreja existe, subsiste e se mantém. Ele não só é o cabeça, como o texto vai destacar, como ele é a pedra fundamental, é em cima da morte e ressurreição de Cristo que tudo existe. Isso em nossos dias, irmãos, tem que ser reafirmado, porque a gente pode empinar um pouquinho o nariz, né, de que a gente não tem santo naquele sentido, nós não temos outras influências, mas evangélicos e protestantes criam os seus próprios ídolos, criam os seus próprios remendos. De vez em quando eu pergunto para alguém por que a gente faz tal coisa, no meio da igreja batista ou outra, e às vezes as pessoas me respondem, porque sempre fizemos assim. Este é a tradição batista, por exemplo. Isso não deveria ser aceitável. Se tem fundamentação bíblica, fazemos. Se não tem, você pode fazer desse jeito que eu faço de outro. Vamos supor que você chega numa igreja e o pessoal está sentado em círculos concêntricos, com o pastor bem no meio. Para mim não é muito lógico, né, você ficar rodando e dando as costas uma hora para outra, mas eles escolheram assim. Se você chegar lá e dizer assim, isso aí não está certo, porque nós batistas não fazemos assim. Por quê? Quem está acostumado a sentar um atrás do outro e olhar a nuca, eles preferiram ficar em círculo. Escolha deles, isso não tem nada a ver com doutrina, mas tem gente que faz doutrina de tudo. Contei para os irmãos quando eu fui repreendido porque a gente queria tirar o púlpito do lugar, colocar ali no cantinho com todo cuidado, para fazer ali uma peça em um congresso de adolescentes, não podia. E assim vai, irmãos, começamos a inventar coisas que entulham a fé cristã, enchem de proibições ou alegações que não estão dentro da fé cristã. Isso começa no pensamento que está acontecendo em Colossos, quando você começa a entender que Jesus é suficiente, vírgula, mas... E você acrescenta aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, aquilo que você gostaria que estivesse ali. A gente pode achar que estamos exagerando, mas a centralidade de Cristo, irmão, significa que nós estamos centralizados também na doutrina de Cristo. A suficiência dele é a suficiência daquilo que ele ensinou. Como é que você pega uma igreja que há 300, 400 anos atrás cria tudo certinho, e hoje essa igreja, certo, não acredita mais na suficiência das Escrituras, essa igreja não acredita mais na santidade do casamento, na santidade da vida, é pró-aborto, não acredita mais nos papéis dos gêneros, dos sexos, como está na Bíblia, está completamente liberal. Como que você chega até aí? É importante nós entendermos, irmãos, que não é de um dia para o outro. Uma das
não sei se é vantagem ou chega a ser uma desvantagem, você já ter um bom tempo de vida cristã, é que você começa a compreender como é que a história acontece. Um tempo de vida também ajuda, né? Porque quando o pessoal mais novinho hoje fala sobre uma coisa e outra que a gente de fato viveu na década de 70, década de 80, a gente diz, não, foi assim não. Só um parênteses, uns meses atrás, um jovem falou para mim que nós, da década de 80, não podíamos fazer nada, porque estávamos debaixo da ditadura militar. Eu falei, como é que é? Eu, de fato, estava lá e eu podia fazer absolutamente tudo. Eu não era proibido de absolutamente nada. Andava de madrugada no Rio de Janeiro, que eu não posso fazer hoje, que eu tenho medo. Mas a mesma coisa acontece, mas em relação à igreja. Esse ano eu completo 41 anos de vida cristã e você começa a ver algumas evidências como nós chegamos até o estado que nós estamos hoje. A história não precisa apenas de 100, 200, 300 anos para se desenvolver. A igreja, irmãos, tem sofrido hoje consequências de coisas que começaram na década de 70, 60 ou até antes. E tem danificado a forma como a igreja vê hoje o próprio culto. Esse culto hoje, que é um entretenimento em muitos lugares, não estava um belo dia todo mundo sentado, ouvindo órgão de tubo, cantando de beca lá, né, toga, whatever, sei lá como é que é aquele negócio lá do coral, e, né, e o pastor de terno e gravata, não que seja necessário, não, vou usar, entendeu? Um belo dia, todo mundo com prelúdio, pós-lúdio, recessional, e no domingo seguinte o pessoal chegou, estavam as luzes, e o fundo preto, e as luzes apagadas. Não! Isso foi progressivo, isso foi uma quebra de paradigmas, mas uma quebra disfarçada sempre de boa intenção. O diabo nunca, irmãos, seduziria a igreja dizendo assim, vamos parecer mais com o mundo. Não. Coloca o pretexto de ter uma linguagem mais acessível para alcançar o mundo. Só que ele não conta, é claro, porque afinal de contas ele continua sendo o diabo, que quando você muda a essência daquilo que você prega, deixando de lado paulatinamente aquilo que ofende o mundo de hoje, que aliás é praticamente qualquer coisa. Eu nunca vi um mundo mais sensível, mais fraco do que nós estamos vivendo hoje. Tudo ofende. E aí você começa a mudar tudo. O preço que você vai pagar, irmãos, é o preço de você não poder mais ter compromisso com a verdade. Não pode mais falar as coisas. Já tem pastores nos Estados Unidos e na Europa sendo processados por pregar contra a ideologia de gênero, certo? De expor a opinião bíblica sobre o homossexualismo. E logo, logo vai ser a mesma coisa sobre o aborto ou sobre qualquer outra coisa que a nossa sociedade está tentando normatizar. Normalizar já foi há muito tempo, né? Mas normatizar. Porque normal eles já acham que é, agora querem tornar isso como norma. Tem que ser assim. Caso contrário, você vai incorrer algum tipo de crime que eles vão inventar. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa lição? Veja bem, irmãos. Quando nós removemos a centralidade do Senhor Jesus no sentido daquilo que ele ensinou, porque quando eles começaram a olhar de volta para a sua cultura gentia ou judaica, eles estavam abandonando o ensino de Cristo. E é por isso que, de tempos em tempos em nossa EBD, irmãos, nós voltamos a falar sobre doutrinas. Falamos anos atrás, quando tratamos no material chamado Pequeno Manual de Doutrinas Básicas. Do final do ano passado, tratamos de novo com fundamentos da fé, lembra? Então, estão começando a entender que isso aqui não é por acaso, existe uma intencionalidade. De tempos em tempos, a gente volta e bate de novo na base da nossa teologia, porque é isso que mantém a igreja compreendendo quem ela realmente é. Uma igreja lá no Rio de Janeiro, ano passado, fez um simpósio sobre tolerância. Tem certeza, pastor, que não foi
na Universidade Federal, não, foi na Igreja Batista. Qual o problema de tolerância? Muito. Faço uma pergunta, o nosso Deus é tolerante? Não, irmãos. Direita, os que vão para o céu, esquerda, os que vão para o inferno. Interessante coincidência, mas enfim. Não é? Aparta-se de mim, vocês que fazem a iniquidade. Intolerante. É literalmente minha criação, minhas regras, para Deus. E segundo essa igreja, nós temos que ser tolerantes com as diferenças religiosas e etc, etc. Eu falei, aonde nós fomos parar? Não é onde vamos parar, irmãos, é onde já fomos parar. Como é que nós chegamos a esse ponto? Pastor, você não acha que tem que ter um ensino para a igreja amar as pessoas? Não é sobre isso, irmãos. Que esse pessoal, a agenda desse pessoal. Amar as pessoas não é tolerância, é bíblico. O Jesus que amava é o mesmo limpando o templo dos vendilhões. Ele amava cada uma daquelas pessoas com uma lanhada nas costas deles. É isso que as pessoas querem selecionar da Bíblia ou do Evangelho. Isso aqui eu não gosto, isso aqui não me agrada. Esse não é o Jesus que eu creio. Já ouviu falar isso? Alguém dizer para você, esse não é o Deus que eu creio, esse não é o Jesus que eu creio. Porque ele criou um Deus, um Jesus, a sua própria imagem, semelhança e gosto. Isso, meus irmãos, está crescendo cada vez mais, infelizmente. E aí vamos entender por que nós estamos argumentando que precisamos voltar à centralidade de Jesus. Vamos para o texto. Jesus é a centralidade da igreja. Texto, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A metáfora da cabeça e do corpo apresenta uma série de aplicações e implicações. A ideia visa transmitir o princípio de liderança, comando, força vital, união entre Cristo e o corpo, cuidado, sustento, proteção, etc. É muito difícil assumir todas as ideias da metáfora em uma única sentença, tentando concatenar todas as ideias. É possível afirmar que Cristo é central na igreja. Tudo o que ela faz ou pensa, necessariamente e obrigatoriamente precisa estar afincado em Jesus. Então, de novo, irmãos, tem alguma novidade no que está aqui? Não. Se você sentar com um liberal, ele vai provavelmente repetir todas essas coisas. A diferença são as aplicações e as implicações. Uma aplicação torcida é, como chegamos a mencionar, um amor que independe do pecado da pessoa. Não estou me referindo a você amar ou não amar a pessoa por causa do seu pecado, mas que aceita o pecado. É um amor que fecha os olhos para o erro. Mas isso é o quê? É Jesus como cabeça? Não. É um outro Jesus que a pessoa inventa. É um outro Jesus que a pessoa cria. Para poder colocar no lugar daquele que ela não gostou. Daquilo que não está preenchendo o seu padrão, né? Daquilo que é certo, daquilo que é errado. E aí, meus irmãos, a consequência disso é que você acaba substituindo os ensinos de Jesus, que deveria ser o cabeça, por outros. E o pior é quando você coloca um homem nesse papel, quer seja católico ou protestante, tanto faz. Homens falíveis não podem substituir a palavra do Senhor Jesus na igreja. Eu tenho uma ilustração não muito grave, mas que aconteceu na minha adolescência para a juventude. Veio um irmãozinho de outra igreja, tá? Evangélica, que prega a salvação unicamente pela graça, por meio da fé. Tudo igualzinho. Algumas diferenças doutrinárias periféricas? Sim. Algumas coisas que nós discordávamos, mas são nossos irmãos em Cristo, gente amada, beleza. Ele resolveu congregar conosco, lá no Rio de Janeiro. E aí estávamos ali, irmãos, a questão de batismo lá era sempre, todo mês tinha reunião de membros, a coisa substituía a EBD ou o culto, uma coisa, enfim, cansativa, todo mês aquela reunião, que não tem nada a ver com a nossa Assembleia, que sempre é leve, tranquila, né? Bem, lá estávamos naquela reunião, e me perdoe se alguém da minha antiga igreja nos assistir, mas é verdade que eu vou falar,
E falaram do irmão que estava pedindo membresia, o apresentando para o batismo. Aí eu perguntei, mas o irmão, que ele já era um senhor de cerca de 50 e tantos anos, ele não é batizado ainda? Aí ele fala, não, ele foi batizado lá na igreja tal. E veja bem, irmãos, isso é década de 80, ninguém está falando dessas igrejas que tem hoje, né? O cara abre uma portinha, coloca lá, igreja apostólica do trono, do altar, do Cordeiro de Deus, Leão de Judá, um monte de nome, né? Aí coloca embaixo, sede mundial, só tem aquela. Não está em lugar nenhum, nunca fez missões, sede mundial, porque impressiona. Quanto mais nome, quanto mais, né, glacê. Bem, não é isso não, era uma igreja séria. Mais de 100 anos de Brasil como os batistas. Aí eu falei assim, mas eu não estou entendendo. O irmão foi batizado, adulto, por imersão, declarou que havia se convertido antes do batismo, claro, porque se você foi batizado, se converte depois, você não foi batizado, você só tomou banho. Tudo certinho. E a igreja voltando para ele ser. Aí eu levantei a mão e falei, irmãos, todo respeito, pastor, irmãos, qual a base bíblica para o que a gente vai fazer aqui? Passados 30 anos, eu continuo esperando a base bíblica. Não me apresentaram lá, e toda vez que eu conto essa história para alguém, continuam sem me apresentar a base bíblica. Só tradição. E o pior ainda, alguém ainda me argumentou, não, mas a igreja é soberana. Não, irmãos, a igreja não é soberana para decidir coisas fora da palavra. A igreja não pode decidir alguma coisa que a palavra contradiz. Porque o dia que esta igreja fizer isso, eu saio por aquela porta. A igreja não pode tomar para si de mudar a verdade, mesmo sendo uma coisa mínima como essa. Pior ainda se é uma coisa mais grave. Por que isso acontece, irmãos? Porque o cabeça fala assim, dá licença rapidinho, vamos colocar outra coisa aqui. No caso, colocaram a assembleia. Né? Assembleia de membros como cabeça. Entendeu? Pequena coisa. Mas são as pequenas coisas, irmãos, são as pequenas rachaduras que a gente deve se preocupar. Quando nós reformamos a casa, bem lá no começo, quando ela ainda era uma casa de conjunto, ela continua sendo uma casa de conjunto, mas enfim, só tinha parede de casa de conjunto. Mexemos, aí uma parede rachou assim de alto a baixo. Aí eu falei com meu sogro na época, que estava nos ajudando, né? O sogro estava vivo. Eu falei com ele, seu Jorge, vai ter que quebrar aqui e passar uma massa corrida, né? Do alto do meu conhecimento, da minha sabedoria e construção civil. Aí ele, isso aí está na estrutura, tem que quebrar, colocar uma espinha aqui. A espinha é um vergalhão igualzinho a espinha de peixe. Uma espinha aqui para fortalecer essa parte, porque a viga não está segurando o suficiente. E aí a gente fecha por cima. Anotado. Aprendi, viu? Nunca mais esqueci. Uma rachadura dessa envergadura, não dá para botar massinha por cima. É o que eu queria fazer. Vou colocar massinha por cima. Literalmente. Maquiagem. Ia voltar. 3, 4 meses ia rachar de novo. Porque, né, a casa não estava firme ali. Esse é o problema, irmãos. As rachaduras começam dessa maneira e você vai passando massinha, vai passando massinha, vai passando massinha. É claro, tem gente que exagera, com certeza. Que às vezes tomar cuidado com coisas que não são um real perigo. Mas muitas coisas que são. Só para terminar, uns meses atrás, o irmão perguntou para mim, porque eu afirmei num grupo de dezenas de milhares de batistas que tem na internet, que um dos maiores cânceres, eu falei essa palavra, eu falei até o plural certo, cânceres da nossa denominação é a presença de profissionais liberais, de professores liberais. Liberal significa não acredita na suficiência e na inspiração plenária das Escrituras em nossos seminários. Enquanto você tiver gente lá corrompendo a mente de jovens pastores, na ponta nas igrejas nós estamos condenados. E o camarada me perguntou, mas qual é o problema? E esse qual é o problema para mim é sintomático, porque ele já foi influenciado por um mau professor ou um mau pastor que disse para ele que o que eu acabei de dizer da suficiência plenária, da totalidade das escrituras não é algo relevante. Tira isso, irmãos, e todo o resto cai.
certo? Encontra uma pessoa que começa a questionar a historicidade de Adão e Eva, como nós tratamos na primeira mensagem de Gênesis, e você fique com o cachorro inteiro atrás da orelha, não fique só com a pulga, não. Leva o cachorro todo, porque tem perigo ali. Começa a verificar se essa é uma pessoa que influencia outros, e você vai ver o perigo se alastrar e se alastrar. E é claro, irmãos, eu quero só dar uma palavra aqui. A igreja não vai falir. A igreja já é vitoriosa, certo, irmãos? Pegue a sua Bíblia, abra lá em Apocalipse, lá estamos nós, vitoriosos. O que eu me refiro aqui, irmãos, é como isso danifica igrejas locais, porque essa é a preocupação de Paulo. Ok? Como isso danifica a igreja local e a continuidade da pregação, da relevância daquela igreja naquela região e nas gerações que estão ali. Jesus também é a esperança da igreja. Lembrando que a palavra esperança na Bíblia, irmãos, tem nada a ver com quem sabe vai acontecer. A esperança é a certeza de que vai acontecer. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. É muito comum olhar o texto e ficar confuso sobre as outras ressurreições que aconteceram antes da ressurreição de Jesus. Por exemplo, as do Antigo Testamento, né? Elias, Eliseu ressuscitaram pessoas e assim por diante. E a pergunta que surge é, como ele pode ser considerado o primeiro dentre os mortos? Devemos notar que todas as outras ressurreições conduziram novamente os personagens para a morte. Já o Messias, Jesus, voltou à vida para não enfrentá-la novamente. A âncora da esperança da igreja é permanecer perfeitamente ao lado do Pai por meio da ressurreição de Jesus. Essa é a âncora da alma, a certeza da nossa salvação. O versículo apresenta uma dica ao afirmar que, para que em tudo tenha a supremacia, ou segundo a revista atualizada, para em todas as coisas ter a primazia. Isto é, para ser o primeiro de muitos, mostrando que outros experimentarão do gozo eterno, da ressurreição perfeita, sem pecado, sem dor, sem mazelas ou qualquer tipo de influência e consequência do pecado. Então, Paulo está mostrando para os Colossenses, irmãos, que vocês estão confiando em coisas capengas quando nós temos o perfeito para nos espelhar. Porque veja bem, meus irmãos, o Senhor Jesus poderia, claro, se assim lhe aprovesse, ter dito assim, olha, aquele que crê em mim, tá? Lá no final dos tempos eu vou ressuscitar e vou ressuscitar vocês também. Eu vou voltar à vida e vou retornar vocês à vida também. Mas ele não fez isso. Ele ressuscita, certo? 3 dias, 3 medidas de dias judaicos depois da sua morte, rapidinho. Ele fica 40 dias com os discípulos e os irmãos em geral, né? Mostrando da sua ressurreição, comprovando da sua ressurreição. Paulo diz aos Coríntios, mais de 500 pessoas o viram com vida. E a partir dali, meus irmãos, as pessoas começaram a morrer para comprovar tal mensagem. Ou seja, as pessoas podem espernear, né, tripudiar, negar, mas a ressurreição de Cristo possui evidências que calam a boca dos críticos. Mas ninguém volta dos mortos. Claro que não, só Deus. E essa ressurreição dele, irmãos, como é bem apontado pelo estudo, é completamente diferente, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. Lázaro foi ressuscitado? Sim. 4 dias já morto, já estava cheirando mal. E ele volta à vida. A putrefação, irmão, foi revertida. Ele não só voltou à vida. Tecidos estavam podres. Voltaram a ser saudáveis. Já imaginou o que é isso? Agora, não tem ideia de quanto tempo Lázaro viveu. Alguns anos depois, ou muitos anos depois, né? De repente ele morreu bem velhinho. Ele morreu. E tal como nós, ele espera a mesma coisa, a ressurreição dos mortos. Irmãos, isso é muito importante. Porque quem já teve o desprazer, porque é claro, não é uma coisa agradável, de ver um corpo morto, e especialmente um corpo já aberto, como eu de uma vez acompanhei um conhecido até a funerária, e não sei por que nos levaram lá dentro. Quando chego lá,
Não é, para quem não trabalha na área de saúde, irmãos, não é exatamente a coisa que você está preparado para bater de cara, um corpo completamente oco, esvaziado dos órgãos eu fiquei perguntando, o que eu vim fazer aqui? Para que ele precisava chamar aqui parente para olhar uma coisa dessa? Mas às vezes tem cada profissional preparado que você fica imaginando. Aí você vê aquilo, mas você vê como aquilo é frágil, como somos realmente uma casca. Aliás, irmãos, talvez até de maneira proposital, Deus nos fez um dos seres vivos mais frágeis que existe. O filhote da girafa cai de 3 metros de altura, minutos depois a bichinha está cavalgando do lado da mãe. Aí de um bebê que cair de um metro de altura. Se cair de cabeça, então, meu Deus do céu. E que mãe que, se isso acontecer, diz assim, bora menino, bora que eu tenho que fazer. Extremamente dependente, talvez, inclusive, do Senhor para nos ensinar uma grande lição nisso aí também. E assim, meus irmãos, a ressurreição precisa ser algo presente na nossa pregação. O Evangelho é uma promessa de viver para sempre. Agora, olha só. Dá uma volta lá no seu passado, quem não se converteu em nossa igreja. Você se lembra como os púlpitos mal falam disso? Até falam do céu, da vida eterna. Irmãos, eu passei anos achando que eu ia viver num lugar, muita luz. E os anjos passando. Aí daqui a pouco eu olhava assim, olha, Pedro, é Pedro. Vou tirar selfie com o Pedro. Mas tudo assim, vestidinho branco, sabe? Anos! Como pode um negócio desse? Porque a igreja falhava em explicar que a gente vai ter carne e osso. Tá? O pastor amigo meu dizia que a gente vai ter tudo em 33 anos. Particularmente eu prefiro eu hoje do que com 33 anos, mas tá bom, que seja, se tiver certo. Ele brincava, irmãos, porque supostamente foi a idade que Jesus morreu, né? Mas não sabemos como é que vai ser o corpo glorificado, se vai ser... Uma coisa eu sei, é claro. Pessoas com grandes mazelas no corpo e tudo mais, tudo isso vai ser refeito, vai ser consertado. Mas não temos detalhes. Já me fizeram essas perguntas. Pastor, quem morrer com 80, vai ficar na eternidade com 80 anos? E eu lá sei. Mas o pessoal acha que... Né? Deixa só um minutinho, irmãos. Senhor, eu estou com uma pergunta aqui de um... Só um minutinho. Mas que ele tem uma linha direta, né? Quando a Bíblia se cala, irmãos, a gente, diga um redondo, eu não sei. Mas o que a Bíblia de fato fala é que tocada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então aqueles que estão hoje já partiram, né? Estão já com o Senhor. Existe esse estado incorpóreo que a palavra de Deus também já nos ensina. Porque João, antes da ressurreição de algum dos santos, viu os santos com o Senhor lá. Certo? Mas antes, depois desse estado, a Bíblia diz claramente sobre essa esperança que precisa, irmãos, nos alimentar a cada dia. Então, cada despedida, cada enterro, cada funeral, na verdade, irmãos, é para os santos um até logo. Nós estamos depositando, eu não lembro exatamente quais são as palavras, mas no túmulo de Charles Spurgeon, tem mais ou menos assim, né? Fizeram um bonito túmulo lá, obviamente que era uma pessoa muito conhecida, muito admirada, e colocaram alguma coisa, como diz aqui, jaz o corpo de Charles Spurgeon esperando a ressurreição do Senhor, alguma coisa assim. É isso, irmãos. Eu gostaria que na minha lápide tivesse alguma coisa que fizesse as pessoas pensarem no Evangelho, pensarem na vida eterna. Mais do que apenas um texto que apenas seja bonitinho, né, e passe batido assim. É importante a gente destacar novamente a centralidade disso na pregação do Evangelho. Bem, para encerrar no ponto 2, irmãos, a aplicação, nós fomos escolhidos da massa da humanidade para viver em uma união íntima com Cristo. Apenas ser tolerado por Deus já é surpreendente, mas ser a amada noiva do Rei
Isso é além de toda compreensão. Seria uma honra apenas ser convidado para o casamento. Quando você entende isso, você não consegue evitar uma vida ciente da honra, privilégio e bênçãos que são seus. Como parte da noiva de Cristo, você está ligado com as coisas mais importantes do universo. A sua união com Ele dá significado a tudo o que você faz e diz. Isso é uma citação do livro Como as Pessoas Mudam, de Timothy Lane e Paul David Tripp, a propósito, irmão do nosso preletor no final do ano, Ted Tripp. É nisso que tem repousado a sua esperança como nascido de novo? Vem a pergunta final. Assim, meus irmãos, é claro, anteontem faleceu o irmão Lázaro, que muitos conhecem, né? Apesar de grandes divergências da doutrina, algumas doutrinas que ele defendia, era um irmão querido, né? Algumas de suas músicas, inclusive, eram muito inspirativas. E eu assisti, alguém postou um vídeo, uma irmã que me acompanha no Facebook, postou um vídeo sobre ele falando sobre a ressurreição exatamente. Ele falava, olha, quantos crentes estão tão apegados ao seu próximo projeto, à sua próxima conquista? Eu achei extremamente de grande clareza de pensamento que ele estava falando. Tão presos ao seu próprio grande, a sua própria grande conquista, que esquecem que nós não somos daqui. E os seus pensamentos, seus alvos precisam estar na eternidade, na ressurreição dos mortos. Eu achei aquilo impressionante. E é claro, ele faz a ressalva, que é por isso que eu lembrei do vídeo. Você, claro, deve ter projetos. Você não vai cruzar os braços. Qual profissão que você vai seguir? Como você vai sustentar a sua família? Se você vai casar, com quem você vai casar? Como? Quais são as bases do seu casamento? Tudo isso faz parte da nossa vida. O problema, irmãos, é quando isso é tudo na nossa vida. Tudo gira em torno disso. Então, geralmente no final do ano eu desejo votos de Feliz Ano Novo. E os meus votos geralmente são assim, que neste ano você não passe no vestibular, que você não case, que você não veja o nascimento do seu filho ou do seu neto, que você não passe naquele concurso, conquiste aquele emprego, porque tudo isso seja interrompido pela volta de Jesus. Esses são os meus votos todo final do ano. Acho que no começo da leitura o pessoal diz assim, eu não estou gostando desses votos. Aí quando chega nessa parte, né, o cara é crente e diz assim, amém. Será? Será? Você já parou para pensar, irmãos, que literalmente vai ter gente que vai ser arrebatado no altar do casamento? Você já parou para pensar que vai ter gente que literalmente vai estar, né, já com aquela barriga quase espocando, já botando, né, 99,9% aquele desenhando, o pessoal desenhando na barriga agora, que nem está para nascer e você... Peraí, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que projetos nossos vão ser interrompidos pela parousia, termo grego para a presença do Senhor. Mas como a cabeça de muitos cristãos funcionam hoje, ele não vai responder muito bem essa última pergunta aí embaixo. Porque ele está muito apegado aos projetos daqui. E é por isso, meus irmãos, que mais adiante, eu estou toda hora antecipando isso, o capítulo 3 vai dizer, busquem as coisas que são do alto. Vocês estão se apegando a esses falsos conceitos, Colossenses, porque vocês estão buscando as coisas que são da terra e não as coisas que são do alto. Então, irmãos, esse é um questionamento muito válido para as nossas vidas, diante desse texto que fala tanto sobre a verdadeira posição que o Senhor Jesus deve ter. A supremacia de Cristo na reconciliação é o nosso ponto número 3. E aqui há, meus irmãos, uma certa... eu não entendi exatamente porquê, até procurei se eu estava na próxima lição, mas se você reparar, ali está do versículo 19 até o versículo 22, certo? Só que o nosso texto vai até o 23. E a gente vai tratar do 23 sim, como até foi prometido semana passada, eu não esqueci. Mas então vamos começar no 19 para chegarmos até lá. Então a supremacia de Cristo na reconciliação, agora 19 a 22. A parte final do nosso estudo tem a finalidade de apresentar como foi possível em Cristo que homens pecadores fossem reconciliados com Deus e obtivessem o favor divino. Paulo prossegue, refutando o ensino problemático da comunidade cristã, mostrando
que a verdadeira reconciliação com Deus é mediante o sangue de Jesus, uma vez que tal verdade incomodava os falsos mestres. É claro, porque aponta novamente a suficiência de Cristo nessa questão, certo? E aí, vamos agora para o versículo 19 e 20. A condição da reconciliação. Para nos relembrar, irmãos, na nossa memória, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Entenda isso, irmãos, do ponto de vista de um judeu ou de um grego, de um gentio, nas influências que eles estavam naquela época. Olha só, pois foi do agrado que nele habitasse toda a plenitude, ou seja, tudo o que precisa está em Cristo. Não precisa de nenhum Deus do panteão greco-romano e não precisa nem da lei, certo? Porque se você coloca Cristo, vírgula, mais alguma coisa, você o diminui. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Olha só, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Por quê? Porque particularmente no pensamento gentio, aqueles deuses, eles eram seccionados, né? É o Deus disso, Deus daquilo, Deus dessa coisa. O nosso Deus, irmãos, ele é o Deus da paz e ele é o Deus da guerra. Você não precisa de dois, como no panteão greco-romano. Ele é o Deus do céu e ele é o Deus do inferno. Não foi Satanás que criou o inferno, foi o nosso Deus. Já na cultura greco-romana, Hades havia criado o inferno onde ele era senhor. Você vê? Eles seccionaram as coisas todas, mesmo que tenham colocado lá um mais acima, né? Zeus, mas ainda assim ele não tinha mais tanto poder, porque tinha tanta gente com tantas partes da criação, da natureza, da experiência humana, né? E assim por diante. Ok? Muito bem. E aí vamos para o nosso texto. A palavra plenitude deve ser entendida como algo pleno, completo, cheio, absoluto, perfeito. Ou seja, que só em Cristo o homem é completo, não precisando de nada como complemento, nem do conhecimento. Lembra que eu falei, irmãos, da aula passada ou retrasada, como que o gnosticismo, na verdade, um proto-gnosticismo, estava começando a influenciar o mundo de então e a igreja também? Então, vamos lá. Nem do conhecimento, como os falsos mestres ensinavam. A condição para o homem sem ser completado em Cristo é por meio da... não sem, né? Ser completado em Cristo é por meio da reconciliação. A reconciliação com Deus deve ser mediante Cristo que derramou o seu sangue na cruz. Tal acontecimento leva-nos a desfrutar da paz com Deus. Uma vez que a ira divina foi derramada em Cristo, hoje os salvos desfrutam de um presente imerecido, a salvação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso parece meio óbvio, mas o que mais existe hoje no meio chamado cristão, e isso transborda para a nossa sociedade, é uma salvação por mérito. Quer a gente queira, quer não. É isso que as pessoas acreditam. Quantas vezes você vê na internet, né, quando fulano morreu, não, que Deus não tenha, ele era uma boa pessoa. Quem é uma boa pessoa? O que é uma boa pessoa? Qual é o padrão que você analisa? Nível Madre Teresa de Calcutá? Se bem que ela não era, no lidar com as pessoas, uma boa pessoa. Só fazia muita caridade. Cuidava dos órfãos, etc. Mas boa pessoa, diversos testemunhos que ela era intragável. E aí? Ela continua sendo boa? Porque de repente para a enfermeira que trabalhava com ela, que ela destratava, ela não era tão boa assim. Mais interessante, meus irmãos, é que se você conversar com umas pessoas que me conhecem, não vão me considerar uma boa pessoa. Você é a ovelha do Joverci? Ele é intragável. Eu não tenho problema com isso, irmãos, porque eu sou bem pior do que as pessoas pensam. Só aconteceu delas baterem numa quina minha que não deu certo. Eu sou ainda pior. Teve uma irmã que saiu muitos e muitos anos aqui da igreja e depois resolveu voltar. E aí fomos conversar.
E esse papo não foi só uma vez. Na verdade, eu tive praticamente todo mundo que quis voltar depois de sair batendo na porta, fazer malcriação, sabe? E criança do bucho grande. A conversa é a seguinte, olha, o irmão, a irmã é bem-vindo, né? Todos são bem-vindos à nossa igreja, claro. Mas eu gostaria de saber o que está lhe motivando de voltar, porque quando você saiu, você tinha diversos problemas com as minhas posições, com o que eu pregava, com o que eu defendia, com a minha própria pessoa. E eu preciso lhe alertar, eu piorei. Se não estava dando para engolir antes, agora nem com gourmet. Ponto aqui, meus irmãos, é que o que é ser bom? O que é ser do bem? Eu tive um entreteiro essa semana num grupo de pessoas muito próximas a mim, porque uma pessoa do grupo estava advogando ideologias nocivas, depois sutilmente defendeu o uso de maconha, recreativamente, tendo crianças e adolescentes no grupo, tá? E mais adiante, quando conversava com outras pessoas, quando liberar, a gente se encontra na praia. Você vai para um lado, eu vou para o outro, porque eu gosto da praia de nudismo. E eu simplesmente, para ser uma boa pessoa, no ponto de vista de alguns, eu tenho que dizer assim, sou tolerante. Isso é problema dele, não é. O problema dele é se ele estivesse sozinho lá, mas você está num grupo, que inclusive, como eu falei, tem crianças e adolescentes. Você está formando opinião. Eu tomei uma decisão, meus irmãos, particularmente nesse grupo, que eu não tenho necessidade de participar de tudo que estou, ou que me colocam. Eu falei assim, queridos, olha só, eu entendi. Então eu vou permanecer, porque eu preciso das informações do grupo, mas a partir de hoje, palavra de escoteiro, não falo mais nada. E vocês lidem com aquilo que vocês acham que é certo e que é errado. Porque qual é o problema, meus irmãos? Nós vivemos, não lembro de quem é essa afirmação, eu acho que é do Jonas Madureira, de uma verdade líquida. Foi ele que falou isso em algum livro, se não foi outro autor. Nós estamos em tempos de verdade líquida. Qual é a propriedade do líquido que ele está se referindo? Se você coloca 1 litro de água em uma garrafa de Coca-Cola daquelas antigas, qual vai ser o formato daquele litro de água? O formato de uma garrafa de Coca-Cola daquelas antigas. Se você remove aquele mesmíssimo litro de água e coloca em uma garrafa redondinha, certo? Aquela baulodinha assim, qual vai ser o formato? Se adapta ao formato de onde é colocado. Assim é a verdade dos nossos dias. Aonde estiver, vai se adaptando para agradar ao invólucro de onde está. E eu não compactuo com tal... Não é verdade, né? Entre aspas. Não tem como. A verdade é a verdade, irmãos. Eu nunca vou brigar com você porque você resolveu comprar uma areia. E todo mundo diz que uma areia não presta, vai ser dor de cabeça, eu não vou me antagonizar com você, eu não vou gritar com você, eu não vou fazer post. Não. Eu quis fazer um post aqui protestando contra todas as pessoas que compram uma areia. Isso é besteira. A gente deve lutar, meus irmãos, por aquilo que de verdade tem trazido dano, particularmente à nossa sociedade, às famílias e principalmente à igreja do Senhor. Isso devemos lutar. Quando nos omitimos, a gente favorece a narrativa errada. A gente fortalece aquilo que está sendo pregado errado. Como você vai fazer isso? Com qual estilo? Certo? Se mais diplomático ou meio parecendo as cruzadas na Idade Média, aí é com você. Vai da sua personalidade, do seu jeito. Mas nos omitir, meus irmãos, já pensou se Paulo tivesse omitido em relação aos Colossenses? Só tivesse falado as coisas boas. Irmãos, recebi Epáfras. Vocês estão fantásticos. O evangelho tem crescido. Tudo que nós já vimos aqui, que Paulo de fato elogia esta igreja. Vocês amam os irmãos e tudo mais. Com amor, Paulo. Sei lá, acho que essa carta aqui a gente não estava nem na EBD. Que lindo, né? Irmãos, 90% dessa carta é burdoada. Na verdade, Paulo escrevia mais porque tinha necessidade de gente para receber burdoada. Olha que interessante. Paulo, vírgula, o intolerante. Por quê? Porque questões, meus irmãos, como essa que nós estamos vendo aqui, tão simples,
estavam sendo corrompidas naquela época e estão sendo corrompidas hoje, com a falsa pregação do Evangelho. Irmãos, em nossa igreja que a gente prega, inclusive fala o tempo todo, sola gratia, sola fide. Já aconteceu na nossa história, vamos completar agora, mês que vem, 18 anos. Vamos chegar na nossa igreja, finalmente vai poder votar. Votar a 16, né? Vai poder dirigir. Chegamos à maioridade. Teve gente que congregou conosco 6 meses, 1 ano, e não havia compreendido o que era salvação pela graça. Não foi por falta de ensino. Mas veja bem, quando a sua mente já é, sabe, formatada e calcificada de uma maneira, às vezes a pessoa não compreende. E aí quando essa pessoa chegou para conversar comigo, ela ainda acreditava que o batismo era interessante a forma como ela colocou, o passo definitivo para a salvação. Eu falei, como é que é? A pessoa já foi, inclusive, embora do estado, mas eu fico impressionado, irmãos, como que é difícil mudar uma mentalidade que fica encruada por causa do falso ensino cristão que tem no nosso país. Por causa de um falso evangelho, principalmente por causa da Igreja Católica, mas os evangélicos não facilitaram muito. Em outro vídeo sobre arrebatamento, a irmã lá gastou 10 minutos alertando as pessoas sobre os dias ruins que estamos vivendo, porque já estamos na tribulação. Eu falei, coitada, não tem nem ideia do que vai ser a tribulação para botar. Estamos na tribulação. O que você está fazendo na tribulação? Estou vendo Netflix. Tribulação, meus irmãos, pelo amor de tudo que é mais sagrado. As pessoas literalmente vão procurar morrer. Está lá. Leia Apocalipse. Então, passeio no parque. Isso aqui não é nem treino para a tribulação. Mas ela estava dizendo. E ela alertando os irmãos. Então, Jesus está para voltar. E aí, pronto, você já sabe o que foi, né? Ela começou a listar o que ela entendia que eram os maus comportamentos. Que se você estiver vivendo assim, Jesus volta e você fica. Deu vontade de perguntar assim, irmã, não tem nenhum mau comportamento na irmã? Ou a irmã selecionou, contornou exatamente aqueles que poderiam lhe pegar e que lhe colocasse nessa lista dos que ficam? Irmão, claro, muita gente vai ficar, mas não por causa disso. Vai ficar porque não é salvo. O corpo de Cristo não é bandeja de pedaço de galinha, não. Vai a perna, não vai a asa, vai o pescoço, não vai... Não. O corpo de Cristo será arrebatado integralmente. Dada a voz do arcanjo, tocada a trombeta de Deus, os mortos de Cristo ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo não fala, mas eu quero deixar um aviso. Cuida que a trombeta toca e você fica. Não, não tem aviso nenhum. Nós seremos arrebatados, todos. O crentão e o crentinho. O super duper herói da fé e o camarada que passa quase pelo fogo. Não consegue nem se manter de pé, tão fraco que é. Mas é convertido. Mas essa falsa meritocracia, irmãos, está infelizmente no nosso meio. Isso atrapalha, inclusive, nosso relacionamento com Deus. Porque você vai sempre ficar tentando ganhar o merecimento. Quando, obviamente, até a nossa vida andando com o Senhor também é pela graça. Bem, o propósito da reconciliação, versículos 21 e 22, quase os nossos dois últimos. Homens inimigos de Deus foram chamados a uma nova situação em Cristo. Situação totalmente diferente de pleno regozijo e felicidade. Não mais escravizados pelas trevas, mas iluminados e conduzidos ao novo reino de luz. Deus, a parte ofendida por meio do pecado, proporcionou ao ofensor, o homem, a paz consigo mesmo, por meio do oferecimento de um presente, seu próprio filho na cruz. O homem ofendeu Deus por meio da desobediência e ainda foi beneficiado com a possibilidade de ter a paz com Deus por meio do filho.
Só assim é possível comparecer diante do reconciliador de maneira santa, inculpável e irrepreensível. Glória somente a Deus. Irmãos, essa noção de como a salvação acontece, ela é incrível porque ela não existe em absolutamente nenhum tipo de religião e nenhum tipo de divindade. Mesmo as religiões monoteístas, o judaísmo, as outras, né, o judaísmo e o islamismo, não há o aspecto redentivo, certo? Um pouco no judaísmo por causa do sacrifício de animais, é verdade. Mas eles perdem o significado quando eles não entendem, e o autor de Hebreus vai explicar isso, que aquilo era uma sombra, que aquilo era um protótipo daquilo que viria, que obviamente é o sacrifício de Cristo. No islamismo nem se diz, porque você tem que agradar esse Deus que está sempre irado, que está sempre descontente, né, que não é um Deus de amor, não existe Deus de amor em Alá, ele é um Deus, né, você tem muita sorte de se conseguir cumprir os propósitos, os preceitos do Corão, do islamismo. Tem muita sorte de conseguir chegar até o paraíso. Por isso que tem gente que opta pela maneira mais fácil, o martírio, né? Que além de você garantir que vai para o paraíso, você vai ter 70 virgens. Então eles apelam para o caminho fácil e para a carnalidade dos homens. Porque eu também não lembro se as mulheres também vão ter 70 homens virgens. Eu não lembro o que diz. Mas o ponto é, o homem tem que fazer alguma coisa. A fé e o relacionamento com Deus gira em torno do homem, enquanto que na reconciliação é tudo Deus. É incrível, meus irmãos, que essa semana eu estava assistindo um vídeo de um pensador que eu admiro muito. Na verdade, depois desse vídeo dele, um outro irmão lançou uma campanha: orem pelo fulano. Porque parece que as resistências dele ao cristianismo, ao evangelho, estão ruindo uma por uma. E a razão é porque no vídeo ele fala exatamente sobre essa pessoa que se torna como nós e morre em nosso lugar. É impossível ignorar isso e não parar pelo menos um minuto para pensar se você se considera uma pessoa inteligente. Porque, meus irmãos, todas as outras religiões, o homem tem que fazer alguma coisa. Aliás, é até o significado da palavra religião, né? Tentar se religare, do latim, para com a divindade. Cristianismo, a fé cristã, a fé verdadeira, é a única onde é Deus que vem buscar o homem. Deus que vem reconciliar o homem consigo mesmo. É o que a palavra de Deus diz. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele que toma a iniciativa. Meus irmãos, olhe o Antigo Testamento. Você encontra em algum lugar um pedido por um Redentor? Nós começamos em Gênesis no domingo à noite. Em algum lugar você encontra? Gênesis capítulo 3, de quem é a iniciativa de prometer a redenção? É de Deus. Não é como se o homem estivesse aqui e Deus lá de braço cruzado e o homem começasse: Senhor, salva-nos. A gente estragou tudo, mas dá um jeitinho, nos salva. Vem e nos tira da nossa situação. Tal clamor não existe na história da humanidade. Pastor, mas também não deu nem tempo, né? Porque Gênesis 3, entre o pecado e Deus já promete. Ok, justo. Continuaria não existindo. Entenda uma coisa, meus irmãos. A humanidade, sim, provavelmente pediria ajuda à divindade por causa das suas mazelas. Senhor, vem e ajuda-nos na fome. Vem e ajuda-nos na guerra, no desentendimento entre as nações. Com certeza, a humanidade, eventualmente, em alguns lugares, em alguns casos, clamaria à divindade, como realmente já fez a falsa divindade, por causa dos seus problemas, por causa das suas mazelas. Mas ela não diria: Senhor, livra-nos de nós mesmos. Senhor, vem livrar-nos do nosso pecado. Vem livrar-nos daquilo que realmente tem destruído a nossa existência. Cujo culpado não é o outro, o culpado sou eu. Porque é isso, meus irmãos, que é o reconhecimento da necessidade do Evangelho. Eu preciso de libertação de mim mesmo e do pecado que me escraviza. O homem não pediria isso. Então Deus deu o passo inicial. Aliás, deu todos os passos. Inclusive na cruz.
Antes da aplicação, meus irmãos, vamos dar uma olhadinha no versículo 23 mencionado, que foi destacado semana passada, sobre a conotação equivocada que ele pode ter. Acho que é bom lermos de novo 21 em diante para você entender por que dessa confusão. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de Deus, de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, o versículo 21, ele está falando da nossa natureza sem Cristo, separados e inimigos. Detalhe, é outra coisa que você não ouve os púlpitos falando, que o homem ímpio, mesmo sendo pet lover, amante das pessoas, da cesta básica para imigrante, ótima pessoa, ele é inimigo de Deus. Está aqui. Não está falando só que era o estuprador, o matador, né, o político corrupto, não. Todo homem é e nasce inimigo de Deus. Tecnicamente, você pariu um projetinho de inimigo de Deus. Um projetinho de inimiguinho de Deus. O que vai acontecer na frente? Aí é outra coisa. Mas, agora, ele, não nós, nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Deixa eu dar outra pausa aqui, irmãos. Por que ele está destacando? Pelo corpo físico de Cristo. Porque uma das heresias que começava a circular na igreja naquela época, tirada da filosofia e do pensamento greco-romano, é que Deus não tinha corpo, ou Jesus não tinha corpo. É por isso, meus irmãos, que João vai escrever lá na frente o que vimos, o que os nossos olhos contemplaram, o que apalpamos. Literalmente, João escreve isso na primeira carta, a respeito da palavra da vida, do verbo da vida. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque ele também estava combatendo o pensamento que ficava girando, que Jesus era, como dizem os nordestinos, uma visagem. O mais incrível, irmãos, é que é só você ler o texto, criatura. Rabone, Maria, não me toque, porque ainda não subi para o Pai. Como tu vai tocar se a criatura não tem corpo? Evangelho de João, alguém me tocou, de mim saiu virtude. Como que a mulher com fluxo de sangue ia tocar numa visagem? Que esse não é filme de assombração, irmãos, ia passar pelo tal do ectoplasma, que o pessoal fala. Gente, chega a ser ridículo o que as pessoas acreditam. A Bíblia é tão fácil, tão simples. E aí vai alguém lá e diz assim, isso aqui, vamos complicar, né? Vamos inventar alguma coisa e um monte de gente vai seguir o que a gente está inventando, porque também é tão ignorante. Incrível. É por isso, meus irmãos, que está essa pequenina observação aqui no versículo 22. Literalmente, o corpo da sua carne é o que está no grego. Tá? Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico, corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aí vem o 23, irmãos. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Na versão revista e atualizada, e também na nova Almeida atualizada, o desde está se continuarem alicerçados e firmes, ou em outros termos que estão aí, dá no mesmo. Irmãos, veja bem, o desde aqui, ou o se, ele nem sempre é um condicional. É fácil compreender essa palavra assim, porque a gente usa muito dessa maneira. Certo? Se eu conseguir o dinheiro, eu vou viajar. É uma condicional. Certo? A ideia aqui não é, se você não cumprir tal coisa, você não terá outra. A ideia é, você vai continuar alicerçado e firme na fé, porque você já estava antes. Quem não estava antes não tem como continuar alicerçado e firme na fé. A salvação é tanto uma coisa pretérita. Faça seu professor de português orgulhoso. O que é uma coisa pretérita? Uma coisa passada. Que em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que ele nos chamou, que ele nos salvou, tudo no passado, que ele nos
escolheu, nos elegeu, nos glorificou, tudo no passado. Porque aos olhos do Senhor a nossa salvação é pretérita. Ela já aconteceu, ela não vai acontecer. Ela tem fases diferentes, certo? E a fase final, é claro, é a glorificação. Mas até a fase final, chamada glorificação, Paulo em Romanos 8 trata isso no passado. Então, meus irmãos, não é que aqueles que preencherem essas condições serão salvos, mas aqueles que são salvos preenchem essas condições, certo? Eu sei que é fácil ser levado para o outro lado, por causa daquilo que a gente já mencionou nessa aula, né? A influência da meritocracia, de certa forma, no pensamento da salvação, e também por causa da escrita, mas não é isso que Paulo está falando. Ele fala que eles estão alicerçados e firmes na fé, e não vão se afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e proclamado em todo mundo, etc, etc. Por quê? Isso já era um estado consumado na vida dos colossenses. Mas por que Paulo está dando esse alerta no versículo 23, irmãos? Porque toda igreja tem gente iludida. Toda igreja tem gente enganada. Então, tomando o contexto do que estava acontecendo lá, Paulo está dizendo assim, dá uma olhada na vida de vocês. Se vocês estão prontamente dando ouvidos a falsos ensinos e adotando tais falsos ensinos, vocês estão comprovando que vocês nunca estiveram o quê? Alicerçados e firmes na fé. É por isso, meus irmãos, que de vez em quando você fica espantado com algum comportamento de uma suposta celebridade evangélica. Mas o primeiro pensamento de muitos crentes ele apostatou da fé. O pensamento bíblico, irmãos, não sustenta isso. E claro, não tenho aqui 1 hora, 2 horas para a gente passar sobre isso, porque a gente já passou em outras aulas da nossa igreja, mas o pensamento bíblico, na verdade, mostra que eles, o que diz o texto? Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. É literalmente o que a Bíblia diz. Eles andaram conosco, eles gostaram da comunidade da fé. Eles até tiveram destaque por alguma coisa que fizeram, ou falaram, ou escreveram, mas não eram do nosso meio. Determinado autor que até um tempo atrás era muito admirado, além de ter se divorciado da esposa, que já não é algo muito bonito, está adotando comportamentos, inclusive pediu perdão à comunidade LGBT pelas opiniões que ele havia emitido anteriormente. E aí, toda parada gay que tem, ele participa. Não sei se qual é fanta, mas o ponto é complicado, o que ele vem defendendo, em comparação àquilo que admiravelmente ele defendia antes. Na verdade, ele repudiou tudo o que ele ensinava antes. Então, meu irmão, não é que ele saiu da fé. Ele viveu uma fachada, uma farsa, enquanto aquilo, e isso depende de muitas coisas, lhe foi conveniente. Família, por exemplo. Não sei se é o caso dele, mas de repente ele é filho, neto, tataraneto de pastor, ele achou que tinha que ser pastor também. Então, uma coisa interessante, irmãos, é como o povo de Israel sofria, muitas vezes, pelos seus erros. Mas para pensar, alguém era obrigado a ser israelita? Aquilo era uma ditadura? Não! Vai embora! Você quer adorar Baal? Vai embora, vai para Moabe, vá para Amon. Saia de Israel e vá viver. Mas eles queriam, meus irmãos, adorar a Baal e adotar a prostituição cultural, inclusive, e viver dentro de Israel. E aí, acontece, por exemplo, o que você vê no livro de Juízes. Hoje na igreja, meus irmãos, de forma similar, não igual, porque não somos Israel, a forma de Deus tratar a comunidade de Israel e tratar a igreja não são iguais, mas muita gente, porque as pessoas são meus amigos, querem viver dentro da igreja porque é legal, eu não gosto realmente da vida louca lá de fora, mas não para compreender que está enganando a si mesmo e aos outros, vivendo uma fachada de vida.
vivendo uma vida dupla, muitas vezes. Vê como a centralidade de Cristo na nossa vida, irmãos, não é um assunto teórico. Você entende por quê, meus irmãos, do devocional diário? Não é uma prática religiosa, irmãos. É uma oportunidade para eu parar no meu dia e ter um encontro com quem eu poderia estar fugindo se eu estiver vivendo uma mentira. É muito complicado você sentar todo dia e levar a bordoada da palavra quando você não é verdadeiramente convertido. Quando você verdadeiramente não está alicerçado na fé. Você não aguenta. Cansa. Você pede arrego. Você vai ter uma hora que você vai ter que tirar a máscara e dizer, isso aqui é o que eu realmente sou. Agora, veja bem, irmãos, isso não é a mesma coisa de você estar lutando contra o pecado, você está, né, às vezes, passando por momentos difíceis na sua caminhada cristã, mas você volta para o Senhor o tempo todo porque você o ama. Não o que Ele lhe dá, mas quem Ele é. Por isso, quando você não conhece a Jesus, é muito mais do que apenas não é convertido. É porque você não anda com Ele, eu não ando com Ele. Andar com Jesus, irmãos, transforma o nosso dia a dia. Mas toda vez que a gente pega e o coloca de volta lá no cantinho, né, do castigo, a nossa vida desanda. A centralidade de Cristo é algo muito mais profundo do que apenas uma teoria. Vamos terminar, irmãos, nossos dois últimos slides aí. A aplicação à cruz e o que ela nos proporcionou em Cristo, reconciliação, é a respeito de se viver a nova vida com um propósito firmado em Deus. Agora, com uma nova situação em Cristo, boas coisas são possíveis, pois a obra de Jesus é completa e capacita o homem a responder acertadamente. Isto é possível por causa do Senhor ressurreto. De que maneira, aí vem a nossa aplicação, de que maneira a fé no Redentor, em termos práticos, faz você viver a nova vida afirmando a supremacia de Cristo? Como isso tem a ver conosco, irmãos? Suas escolhas, suas decisões no seu dia a dia. O que você vai fazer do seu futuro? O que você vai fazer do seu dia? A minha pergunta, meus irmãos, não é quais são os meus sonhos, mas quais são os planos de Deus para a minha vida. Às vezes vai casar, é verdade. Às vezes Deus está colocando, né? Não gosto muito dessa palavra, mas está lá, sonhos na sua mente, exatamente para lhe levar e casar com o propósito que Ele tem para você. Ok, mas tem que ser examinado. Tem que ser examinado. Jovens, se você está sem propósito na vida, se você está à deriva, sabe o que é um barco à deriva? Não tem vela, não tem remo, não tem motor. Vai para onde o vento e as ondas, as correntes o levar. Se a sua vida está à deriva, matando o tempo, você tem que rever. Você perdeu completamente a ideia do que é a centralidade de Cristo na sua vida. Às vezes a gente fica admirado com os apóstolos, né? Fica admirado com as personalidades da Bíblia. Mas por que, irmãos, eles eram assim? Propósito. Deus tem algo para a minha vida e eu vou perseguir, vou cumprir isso até o último dia. Algumas pessoas me perguntam sobre a aposentadoria. Eu não consigo conjugar tal ideia quando você está fazendo alguma coisa para o Senhor. Provavelmente vão haver fases diferentes. Vai ter um momento de eu ter que passar o bastão para um outro pastor presidente. Talvez me ocupar com outro ministério. A aposentadoria, de verdade? Mas vamos supor você que trabalha secularmente. Você já parou para pensar quanto a sua vida pode ficar sem sentido quando esse dia de aposentadoria chegar? Se o trabalho for tudo o que você tiver na vida? Aí os filhos saem de casa. Meus pais moram sozinhos hoje.
Aqui e acolá um filho pode visitar ou chamar pela videoconferência, mas moram sozinhos. E esse dia vai chegar, meus irmãos, provavelmente para cada um dos adultos que estão aqui. E dos jovens também. Chamado ninho vazio. E conjugue esse ninho vazio com a sua aposentadoria. Qual o propósito que você tem na vida agora? Se a sua identidade é esta, é porque você tem colocado outra coisa no centro. Então o centro está lá, Jesus está bem assim, pertinho, sabe? E você está satisfeito com isso, mas não pode ser. Não pode ser na doutrina da igreja, na vida cristã, na nossa vida como um todo. Porque senão, meus irmãos, em termos práticos, eu não estou vivendo de verdade a supremacia dele na nossa vida, na minha vida. E ele precisa estar no único lugar que realmente ele merece. Conclusão. Assim como Paulo exorta os colossenses a manterem a fidelidade diante do evangelho que foi anunciado, somos também exortados a nunca esquecer da permanência solidificada da verdadeira mensagem, que é a supremacia de Cristo na criação, na igreja e na reconciliação de homens pecadores, a fim de que nossas vidas fluam o contentamento resultante do crer, confiar e temer a Deus. Eu achei fabuloso essa últimas palavras aí, contentamento. O contentamento, irmãos, é uma palavra incômoda, porque o pessoal entende que contentamento é não fazer aquilo que a gente gosta. Contentamento é assim mesmo, né? Fazer o quê? Tem até aquele dizer, né? Como é que tá? Como Deus dá, como Deus... Como é que o pessoal fala mesmo? Como Deus quer, né? Como Deus dá, como Deus quer. Mas isso não é bom? Tudo que eu queria na vida é viver como Deus dá, como Deus quer. Ou pelo menos deveria ser tudo que eu gostaria da vida. Mas porque essa palavra é uma das mais difíceis da experiência cristã, irmãos? Contentamento. Nós gostaríamos de pais melhores, filhos melhores, cônjuges melhores, empregos melhores, carros melhores, tudo melhores. Ou por acaso você já orou assim, Senhor, o meu marido é maravilhoso demais, ele podia piorar? Senhor, meus filhos são tão obedientes, não dão um problema, eu queria que eles piorassem. Alguma vez alguma pessoa em sã consciência ou em sanidade já fez algum tipo de oração assim? Geralmente a gente ora porque a gente não gosta do comportamento de alguém. E às vezes o nosso. Senhor, meu tio de 5º grau morreu, me deixou Corolla 0 km. Eu não mereço. Me dá uma areia. Ou aquele Peugeot que só vive na piscina. Qual é o número? Entendeu, irmãos? Ninguém faz esse tipo de oração. Ninguém diz assim, Senhor, meu time ganha todo ano, eu estou ficando vaidoso. 2021, deixa ele deixar o brasileiro para outro. Ninguém ora isso. Porque a gente quer sempre mais e melhor. Quer sempre a primazia, quer sempre o primeiro, por menos que a gente queira admitir tal coisa. Então, irmãos, essa última palavra é perfeita. Contentamento. Não é pasmaceira. Não tá bom, né? Não. Porque mesmo, meus irmãos, quando não está bom, tem espaço para chegar diante de Deus, Senhor, isso aqui é o que o Senhor tem para mim, ou eu posso orar e esperar do Senhor uma mudança nisso, porque isso é mais difícil. É trabalhar constantemente com Deus, saber o que o Senhor tem agora para mim. Porque quando, irmãos, Abraão, que nós estamos vendo no domingo à noite, chega em Canaã, ele não chega bem ainda. E aí, logo ele já tem uma boa condição financeira. Fruto da promessa de Deus. E aí ele tem que questionar o Senhor. Senhor, como é que nós estamos andando? Ele tem que ir medindo a temperatura da água e vendo como é que Deus estava trabalhando na vida dele. Está vendo, irmãos, como é um pouquinho mais complicado do que apenas eu quero isso, eu não quero aquilo? É saber quais são as coisas boas e as coisas ruins que Deus quer ou não quer na nossa vida. É um processo de aprendizado, é um processo de crescimento, é um processo de contentamento.
Isso é muito difícil, quando Jesus não é de verdade o centro de tudo. Um professor amigo meu disse uma frase há muitos e muitos anos atrás, que é simplória, mas é muito verdade. Se o Senhor Jesus não é Senhor de tudo, na prática, Ele não é Senhor de nada. Ele acaba, irmãos, tendo o seu senhorio erodido na nossa vida, por causa das coisas que nós colocamos para disputar com o lugar dele. Essa é a nossa lição número 4. Semana que vem começaremos a lição número 5. O ministério apostólico centrado em Cristo, certo? Uma lição que, na verdade, essa é a primeira parte. O ministério apostólico centrado em Cristo. Nosso texto vai agora do versículo 24 até o versículo 29, ainda no capítulo 1. Ok? Vamos orar, meus irmãos. Feche os olhos comigo. Vamos colocar diante do Senhor. Deus querido, nós te louvamos, te engrandecemos pelas verdades da tua palavra, ó Deus, que cruzam séculos e séculos, milênios, na verdade, para falar de como precisamos, ó Deus, rever o lugar e a posição de tudo na nossa vida. Se realmente o Senhor está no centro e as outras coisas estão girando ao teu redor. Dá-nos, ó Deus, este desejo de checar-nos constantemente. Se continuamos, ó Deus, servindo ao Senhor como deveríamos ou não. E corrigir-nos quando assim for necessário, para que de verdade toda honra e toda glória seja para aquele que por ele, para ele são todas as coisas. Dá-nos uma tarde abençoada, culto hoje à noite também, nós oramos em nome de Jesus. Amém.